Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Queridos, hoje o nosso devocional tem como tema as bênçãos espirituais em Cristo. É impressionante quando nós olhamos para a Bíblia, estudamos a Bíblia, meditamos na palavra de Deus, quantas vezes Deus fala sobre bênçãos sobre a nossa vida. Bênçãos essas que têm como objetivo fazer com que nós possamos viver uma vida plena, abundante, aqui ainda na terra. Antes de nós irmos morar lá no céu, vivemos uma vida abundante aqui na terra. Foi assim no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei para os israelitas, e assim também é para nós hoje, que vivemos debaixo da graça de Deus, aonde nós também temos bênçãos conquistadas em Cristo Jesus. Então deixa eu falar um pouquinho para você de bênçãos hoje, para que você possa entender que se você não está vivendo em bênçãos na sua vida, bênçãos grandes na sua vida, bênçãos pequenas, bênçãos grandes, bênçãos abundantes, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mas deixa eu ler com você o texto base dessa mensagem de hoje, que está em Efésios capítulo 1, verso 3, que diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Queridos, esse texto, ele nos mostra tão claramente que existem bênçãos para nós. E não é uma bênção, é todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos. As bênçãos sobre as nossas vidas, elas surgem no mundo espiritual e se materializa sobre as nossas vidas. Nós somos regidos, queridos, pelo mundo espiritual, pela influência do mundo espiritual. E por que eu digo isso? Porque nós somos um espírito, que temos uma alma e que vivemos temporariamente dentro de um corpo. Então, todo o nosso ser, ele tem uma influência espiritual. Então, quando Jesus Cristo ele morreu na cruz, ele conquistou para mim e para você todas essas bênçãos. Em Cristo Jesus, você tem todas as bênçãos que você imagina, Deus tem para você. E elas estão na onde, pastor? Elas estão nas regiões celestiais. E como que eu faço para trazer elas para a nossa dimensão material? Eu preciso ter fé e me apropriar da verdade bíblica. Me apropriar dessa verdade bíblica. Porque quando eu me aproprio dela, eu tomo posse dessa verdade bíblica, isso tem que se realizar na minha vida. Quando eu entendo que eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, e que Ele conquistou isso para mim, que aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, então todas aquelas bênçãos conquistadas em Cristo Jesus são minhas. Mas que bênçãos são essas, pastor? Vamos entender aqui, ó. Se nós pegarmos, e eu gosto muito desse texto, se eu pegar, para você ter uma noção de quais são essas bênçãos, se você pegar Deuteronômio, capítulo 28, pegar aqui
Do verso 3 em diante, o texto, basicamente, verso 1 e 2, diz que se você obedecer fielmente à lei do Senhor, Deus te trará bênçãos, onde essas bênçãos elas vão seguir você. Ok? Isso lá no Antigo Testamento. Que vale para nós também e que reflete hoje naquilo que Jesus conquistou para nós. Então, que bênçãos são essas que nós podemos ter em Cristo Jesus? No Antigo Testamento, nos traz ali um reflexo daquilo que são bênçãos para as nossas vidas, para que aqui na terra ainda nós possamos viver, para que você possa desfrutar. Olha só. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. E o que quer dizer isso aqui? Em qualquer lugar que você andar, você vai ser abençoado. Ok? Os filhos do seu ventre, falar da sua descendência, serão abençoados. Como também as colheitas da sua terra e as crias das vacas e das ovelhas. Fala da sua profissão, ser abençoado na sua profissão. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Está falando de bênção em que área aqui, pastor? Está falando lá do lugar onde você guarda os seus alimentos, né? Da sua despensa. Está falando da sua despensa vai estar cheia, abençoada. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a você por um caminho e por 7 fugirão. Olha só quanta bênção, queridos. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros e a tudo que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor os estabelecerá como seu povo santo, conforme jurou a vocês, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra virão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, olha só, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra. Terra esta que ele dará a vocês, conforme prometeu aos seus antepassados. Você viu só, queridos? Ou seja, quando nós conhecemos o Antigo Testamento, nós conhecemos as bênçãos que Deus prometeu a todos os israelitas, quando eles obedeciam. Se você obedecer fielmente os mandamentos do Senhor, você vai ter essas bênçãos. E essas bênçãos vão andar atrás de você, vão correr atrás de você, as bênçãos te alcançarão. Sabe o que significa as bênçãos te alcançarão? Seriam tantas bênçãos que elas vão te alcançar, elas vão te engolir de tantas bênçãos na tua vida. Elas vão tomar você de tantas bênçãos, porque você tem sido fiel a Deus. E aqui no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, que foi o nosso texto base, nós entendemos que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e passamos a andar em retidão com Deus, aquelas mesmas bênçãos que foi ditadas lá em Deuteronômio para o povo de Israel, elas descem sobre as nossas vidas também. Só que aqui no livro de Efésios, ele vem de uma maneira escrita de uma maneira diferente. Por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, ele diz que todas as bênçãos espirituais já foram nos dadas, mas ele fala na onde estão essas bênçãos? Nas regiões celestiais. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, as bênçãos, elas estavam no cumprimento da lei. No cumprimento da lei. Agora, aqui, no Novo Testamento, as nossas bênçãos,
está quando eu me converto a Cristo, quando eu recebo Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. As mesmas bênçãos que estavam dispostas aos israelitas estão dispostas hoje para mim e para você. Eu preciso me apropriar. E me apropriar significa o quê? Eu tomar uma posição, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, me batizar, me arrepender dos meus pecados e viver uma vida nova em Cristo. Tem mais um texto que eu gosto de trazer para fortalecer essa situação das bênçãos, de que as bênçãos que Deus tem para você, não é se Deus quiser, as bênçãos virão. Entenda isso. As bênçãos, queridos, não é se Deus quiser. Sabe por que eu digo isso? Olha o que diz 2 Coríntios 1:20. Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio deles, dizemos amém, para a glória de Deus. Pastor, o que significa isso que o senhor acabou de ler? Significa que todas as bênçãos que já estão liberadas nas regiões celestiais, conforme Efésios 1:3, já tem o sim e o amém. Já estão liberadas. Então depende do que e de quem então, pastor? Aí você pega o dedinho e faz assim, de mim. Depende de mim. Por quê? Se em Cristo todas as promessas de Deus já têm o sim, o amém. Se todas as bênçãos já estão liberadas no mundo espiritual, então não depende de Deus o ser humano receber as bênçãos. Porque as bênçãos já estão liberadas. Ela depende de mim. Depende de você. Por isso que eu disse no começo da mensagem, se você não está vivendo uma vida abundante de bênçãos, é porque alguma coisa está errada. Pastor, mas o que pode estar errado? Pecado, uma vida que ainda não agrada ao Senhor, uma vida que ainda não se posicionou, onde talvez você não tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Essas são uma das causas pelo qual as bênçãos ainda não estejam chegando na tua vida. Porque a Bíblia é clara, as bênçãos te alcançarão. Se você está andando em retidão com Deus, sem pecado, se arrependendo, não ocultando o pecado, andando em retidão com Deus, obedecendo a Deus, é natural que automaticamente, ao você andar com o Senhor, crendo verdadeiramente nele com fé, que as bênçãos venham sobre você. Porque em Cristo todas as promessas e bênçãos já têm o sim. Já tem o sim e o amém de Deus. Então é uma coisa que eu preciso parar e pensar. Se não depende de Jesus, se não depende de Deus, a bênção vir sobre a minha vida, e eu não estou vivendo uma vida de bênçãos, alguma coisa está errada comigo. E se você analisar profundamente, você vai perceber que tem pecados pessoais, pecados geracionais, omissão, posicionamento verdadeiro com Deus. E daí, queridos, não tem o que fazer. O posicionamento é o que vai liberar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Deus já liberou, Jesus já liberou, mas as bênçãos vão vir sobre vocês. Lembre-se de Deuteronômio 28. Quando você obedecer, quando você seguir fielmente tudo aquilo que o Senhor ordenar. Amém? Eu quero poder estar orando por você nesse momento e consagrando esse dia
ao Senhor Jesus. E pedir a você que curta, deixe o seu like, curta, comente e compartilhe esse vídeo, esse devocional de hoje com mais e mais pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor, Pai, esse dia desse irmão e dessa irmã e todos os afazeres deles, Pai. Que eles sejam grandemente abençoados, se posicionando, se apropriando dessa palavra, sabendo que todos os dias da vida deles tem bênçãos, tem medidas sobre a vida deles, bênçãos os alcançando, bênçãos tomando conta da vida deles, da casa deles, enchendo a casa deles. Que hoje, Pai, seja esse dia onde eles vejam grandemente as bênçãos espirituais conquistadas em Cristo sobre a vida deles, se materializando na vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.